O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a Corte perdeu a legitimidade. A avaliação foi feita durante o julgamento que homologou o acordo entre União e Estado sobre a Lei Candir. Ele comentou que chamou de tempos estranhos que o país vive. A gente tem aqui. Em contexto minimamente sério, com o pronunciamento do Supremo, o Congresso agiria, mas não age, porque a Suprema Corte perdeu a legitimação institucional que deveria ter. Mas no Brasil as coisas são diferentes, principalmente nesses tempos estranhos. O ministro Marco Aurélio foi o único a votar pela não homologação do acordo entre a União e os Estados. Augusto. O que é exatamente esse acordo, Vitor? Acho que o Zé vai saber explicar pra gente, né, Zé? Então passa pro nosso consultor-geral da República, que aí depois eu me sinto à vontade. Fechado. Vai lá, Zé, manda ver. Olha, a Lei Candir, ela foi estabelecida pelo ex-ministro Antônio Candir, né, do governo Fernando Henrique Cardoso, que privilegiava a exportação. Aí reduzia impostos para exportação, para os estados exportadores, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e prometia uma compensação do que os estados perderiam em cobrança de ICMS, isso para financiar e ajudar na exportação. Só que depois esse dinheiro não foi repassado e gerou dívidas muito grandes da União para com estados, né, os estados exportadores. E agora esse acordo vai possibilitar o pagamento destas dívidas, não o total da dívida. Isso está na Justiça. E aí esse acordo é interessante porque a União vai pagar aos estados, mas não o total, mas é um acordo, né? Daí a importância desse acordo, onde todos felicitaram e o ministro Marco Aurélio não. Esse discurso dele é antigo, ele já assinou várias liminares que não foram cumpridas. Eu vou citar uma aqui. O ministro Marco Aurélio determinou a saída do Renan Calheiros da presidência do Senado Federal. Nada aconteceu. Foi uma liminar dele e ele esbravejava. Trata-se de uma decisão do Supremo. Literalmente, sim, ele tem razão. Uma liminar de um ministro, estranhamente, pode mudar um poder. E foi o que ele tentou fazer através de uma liminar, tirar o presidente Renan Calheiros da presidência do Senado Federal com o argumento de que ele estaria na linha sucessória e o presidente da República não pode ser réu, e naquele momento Renan era réu. E, por outro lado, também ele determinou, através de uma liminar, a posse de um deputado suplente de um partido e não de uma coligação, e o presidente da Câmara, na época, Marco Maia, nem tomou conhecimento. Então, são vários casos de liminares não cumpridas pelo Congresso Nacional, mas são liminares estranhas. Como pode o ministro do Supremo tirar um presidente do Senado Federal, né? Aí o Congresso, não foi o Renan que segurou só, ele sozinho não teria essa força, mas foi o Senado que entendeu ali que foi um pouco demais. Esta deslegitimação, ela é natural diante das decisões erradas que o próprio Supremo está fazendo. Ele que tira esta legitimidade constitucional que tem, sim, pela letra da Carta Magna. E aí, Augusto, sobre essa fala do Marco Aurélio? Mais que deslegitima, né? Palavra difícil de pronunciar, desmoraliza o Supremo, são as decisões equivocadas a que acaba de se referir o Zé Maria. O Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio, por exemplo, ele gosta de ser diferente, né? Quando ele sabe que tem uma maioria ali a caminho e inevitável, ele vai na contramão para produzir votos que esses sim são estranhos, que ele vive usando a expressão, né, tempos estranhos. Ele já usou muito o país do faz de conta, depois ele esqueceu o que escreveu. Agora são tempos estranhos. Estranhas são as posições que frequentemente adota o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, o que ele faz de bobagem, já foi suficiente o que fez para que eu tenha pavor, quando eu sei que ele vai tomar alguma decisão monocrática, qualquer que seja, porque lá vem bobagem. Lá vem bobagem, ele gosta de ser diferente. Mas é igual a outros, na pose, na arrogância, quando faz o que fez numa sessão recente, isso sim desmoraliza o Supremo,
quando ele grosseiramente interpelou uma advogada que ousou se referir a eles como vocês. Eles são vossas excelências, não é pouca coisa. É o eminente juiz, sei que, como diz o Celso de Mello. Aquilo ali não é um tribunal qualquer, é o Pretório Excelsior. Não tem 5 brasileiros que no Enem saberiam dizer o que é Pretório Excelsior, mas eles falam. Essa língua é estranha. Então eu já aproveito essa onda que varre o Brasil aí de antecipação de feriado e sugiro ao Marco Aurélio, que certamente não se opõe a esse tipo de antecipação de datas como 7 de setembro, né? Você, daqui a pouco vamos comemorar a independência em julho. Ele deveria antecipar a própria aposentadoria, está tão próxima. É no ano que vem, faça esse favor ao Brasil, ministro.